Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pega um copo d'água, senta aqui e vamos conversar. O texto de Romanos 12 é uma lição de como deve ser a nossa vida como cristão. A gente vai ver que ele já inicia falando sobre essa nova vida, essa transformação de mente, essa mudança de pensamento. Ele fala dos dons, do uso dos dons, e termina o capítulo falando também das virtudes recomendadas. E aqui eu queria ficar para a gente conversar um pouco hoje. Né? Por que eu escolhi o texto de Romanos 12, fazendo esse paralelo lá com Deuteronômio 32, 35, em que o Senhor diz que a gente não deve ter esse espírito de vingança. Eu fui cobrado por uns amigos para falar sobre racismo, para falar sobre as violências que o povo preto sofre. E como esse canal é um canal cristão, voltado para um comentário bíblico, eu queria trazer essa perspectiva na visão de um jovem negro que é cristão também. Então, eu escolhi o texto de vingança, um texto que nos aconselha a não ser vingativos. No dia 19 de maio, eu perdi um irmão. Não era um irmão que era filho da minha mãe, nem um irmão que era filho do meu pai. Ele também não era um amigo meu e nós nunca chegamos a nos conhecer. Eu digo irmão porque ele professava a mesma fé que eu. Ele carregava no corpo as mesmas marcas que eu carrego. Nessa semana, um homem negro foi morto por policiais nos Estados Unidos, asfixiado, enquanto recebia a voz de prisão. E mesmo implorando por sua vida, aquele homem foi morto. E qual é o sentimento que toma conta da gente neste momento? É um sentimento de raiva, é um sentimento de ira. É um sentimento de frustrado e incapaz. Eu sou o tipo do ativista pacífico e pacifista, então eu tento sempre manter os ânimos calmos. Você não vai me ver indo para cima de ninguém. Só que a gente chega num limite, mesmo sendo cristão, porque a gente é humano e ainda existe uma natureza pecaminosa habitando dentro de nós, que nos impulsiona a tomar algumas atitudes, que nos impulsiona a falar algumas coisas. Então, o Espírito de Deus nos lembra em Romanos 12: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E por que Deus está sempre nos lembrando que a vingança pertence a Ele? Por que Deus está sempre nos falando para não tomar esse tipo de atitude, para não ser vingativos? Já parou para pensar nisso? Por que o Senhor não nos permite ser vingativos?
O Evangelho é baseado em amor, é baseado em transformação, no sentido de tornar aquilo que era ruim algo bom, no sentido de tornar a maldição bênção. E o apóstolo Paulo aos Romanos é categórico nisso. Não tornei mal por mal. Isso não é fácil. Eu não estou dizendo que é, porque para mim também não é fácil. Estar na frente de batalha, para alguns, é a única saída. E parece realmente ser. A gente chegou num ponto que tá difícil realmente. Tá difícil realmente. Então, a palavra para nós é que nós não devemos pagar o mal com o mal. E aqui eu não estou pedindo para você não militar a favor das causas negras. Eu não estou pedindo para você não lutar contra o racismo. Eu não posso fazer isso. Eu estou pedindo para a gente não pagar o mal com o mal. Como? Eu ainda não sei. Talvez seja amando. Talvez seja se esforçando um pouco mais para ensinar. As pessoas vão continuar racistas. As pessoas vão continuar preconceituosas. A coisa parece que não vai melhorar. Mas o verso 18 é claro. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. E, meu irmão, não é fácil. Não é fácil quando você está numa sociedade que te criminaliza, que te mata. Não é fácil ter paz com todos, mas isso é o que Deus espera de mim, como cristão. Vocês lembram do pastor King? Ele é um símbolo de ativismo. Um grande ativista negro, marchou para Washington e lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. Aquele homem era um pastor que, antes de levantar a sua voz na sociedade, levantou a sua voz na igreja para lutar contra o preconceito racial dentro da instituição. Você já parou para pensar se a tua igreja, a tua instituição, reproduz o sistema racista? Quanto a nós, e no que depender de nós, precisamos ter paz com todos. Veja o verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é uma chamada para nós termos esperança em Deus. Que através de nós, que nos usando como instrumentos seus, venceremos o mal com o bem. Esse talvez seja o vídeo mais pesado e o que mais me toca nesse canal. Eu estou muito abalado com essa situação, porque é recorrente, porque parece que não vai terminar. Só que o conselho, a recomendação, a esperança que a Bíblia nos dá é que nós devemos vencer o mal com o bem. Se deixe ser usado por Deus como um instrumento pacificador, como um instrumento educativo. O Senhor falou que derramaria o Espírito dele sobre toda criatura, sobre os filhos e as filhas, os servos e as servas. Esta promessa é para nós. E quando Deus promete isso, faz essa promessa, ele está falando sobre quebrar paradigmas. Ele está falando sobre quebrar um machismo estrutural. Ele está falando sobre quebrar um preconceito racial estrutural. Ele está falando sobre quebrar um preconceito de classe estrutural. Deus está falando, eu vou usar servos e servas. Eu vou usar escravos e livres. Eu vou usar homens e mulheres, velhos e crianças. A esperança do crente é que
esse físico não é um limitador para o poder de Deus. E o mesmo poder que eu estou falando isso com o coração doído, o mesmo poder que me perdoa dos meus pecados, perdoa o assassino do menino João Pedro, perdoa o policial que feriu e matou George Floyd. É a mesma graça que perdoa a mim, que perdoa a você. Então, quem somos nós para pedir ao Senhor vingança? Se nós nem entendemos o que é justiça. Não pagueis o mal com o mal, mas vencei o mal com o bem. Justiça e juízo são as bases do trono de Deus. O nosso Deus é justo, e disso eu não tenho dúvida. Que o nosso coração seja limpo de toda e qualquer vingança. E que nós tenhamos sede, mas sim, da justiça divina. Como diz as bem-aventuranças. Deus te abençoe. Que você tenha um dia de paz. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Fica na paz.